Esse é o podcast, videocast do CF3. A gente está aqui sempre chamando um convidado, roubando um convidado do evento para estar conversando com a gente. E hoje eu tenho a oportunidade de estar com a Coraci do Laboratório Cisco. Muito obrigado, Coraci, de você ter dedicado o seu tempo para estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Coraci, já queria começar assim, queria que você falasse um pouco da empresa e queria que também você falasse desse movimento. Você foi para Cannes, a gente está entendendo quais são os ventos, é engraçado, né? A gente já está no meio do ano e a gente está entendendo como é que vai ser o movimento desse ano para o cinema, né? Mas também como uma empresa do interior de São Paulo, né? Que é por incrível que pareça, a gente tem que considerar isso como uma especificidade maluca. A gente não é uma empresa, né? A gente é uma empresa que não está em São Paulo. Bom, a Cisco é uma produtora focada em documentário. A gente já sai com esse cara de tanta ficção, novas publicidades. A gente vem há mais de 22 anos agora desenvolvendo projetos de documentário. A gente está sediado no Barão Geraldo, em Campinas, que é pertinho da Unicamp. Então também a gente tem essa característica, assim, uma relação sempre muito forte ali, de parcerias. Enfim, todos nós, os 3 sócios, estudamos na Unicamp em algum momento das nossas vidas. A gente tem uma relação, a nossa origem vem muito de um contato com o Renato Tapajós, que é um documentarista, hoje está com 80 e poucos anos, e ele se mudou para Campinas no começo dos anos 2000 e ele meio que, a produtora dele na época foi uma incubadora da Cisco. A gente surgiu como um quartinho dentro da produtora dele, então isso também acho que influencia muito as nossas escolhas, né, assim, de tratar de temas políticos, né? Então a Cisco também tem isso, nossos documentários sempre estão relacionados a temas de direitos humanos, de meio ambiente, de movimentos sociais, cultura popular, é um tema que a gente trabalha bastante, então eu acho que a Cisco foi tomando essa carinha, assim, com essa trajetória. A gente sempre olhou para sempre ficar no interior é uma escolha, né? No campo do audiovisual, porque acho que a capital ela tem esse efeito imã, né? Assim, porque tem muita coisa acontecendo lá, os eventos estão lá, tem muito mais dinheiro circulando lá, então, assim, muita gente acaba indo para a capital, para as capitais, né? De uma maneira geral. E a gente decidiu ficar em Campinas, acho que a gente coloca como uma decisão mesmo, assim como você diz, né? Porque, enfim, no começo eu acho que a gente via isso como algo que trazia dificuldades. Hoje em dia eu acho que é vantagem, assim, das mais diversas maneiras que a gente possa olhar para isso. Gosto muito eu vim da capital, né? Eu em 1998 mudo de São Paulo para Campinas para estudar na Unicamp. E aí hoje em dia eu já estou há mais tempo da minha vida em Campinas do que em São Paulo, eu já me considero campineira. E acho que, enfim, é muito bom fazer parte de um movimento que hoje em dia, e aí depois quando surgiu o ICINE, e a gente começou a ter diálogos mais próximos com outros grupos de audiovisual que também estavam no interior e no litoral do estado, isso acho que deu um senso de pertencimento, né? Assim, pra gente foi muito importante também. Então, nesse momento agora em que o ICINE está bem articulado, tem muitas atividades rolando, muitos diálogos, parcerias, acho que para a gente tem sido muito legal pensar nessa identidade, ou enfim, nessa especificidade de estar no interior. Eu vou falar um termo aqui, que daí você me corrige se a proposta da ideia foi errada, mas a gente tem algumas empresas que eu vou chamar assim de unicórnios. Eu considero também a Cisco um unicórnio no sentido de uma produtora que está sobrevivendo, fazendo a sua arte, não dependendo do fluxo de movimento financeiro da capital, porque a gente não faz publicidade, a gente faz no sentido da palavra, vou falar, tudo é arte, mas eu estou dizendo que os nossos processos são muito mais artísticos naquilo que a gente faz do que publicitários, do que de divulgação. Então tem o Laboratório Cisco, tem a OS, tem algumas empresas aí que estão sobrevivendo no interior criando o seu ecossistema. Né? Criando o seu ecossistema de a sua sustentabilidade financeira.
Mas mesmo assim, eu não sei o porquê que a gente não consegue ser visionado como parte do mercado, né? O que a gente é. Né? E daí o ICINE vem para falar, não, a gente é parte do mercado, tudo bem, eu entendo essa briga capital interior, mas eu queria entender como é que você está fazendo os seus processos artísticos, que os seus processos artísticos são radicados no interior, mas a nossa voz é tão plural quanto qualquer outra voz, né? Como é que a Cisco... vocês agora estão com pós-produção, é isso? Temos também. Tem pós-produção. Quer dizer, é uma empresa que está num avanço de mercado, né? Qual a pontuação da Ancine vocês são? Fala qual é o momento de mercado da Cisco hoje. A Cisco, a gente brinca que a gente é uma produtora audiovisual, mas a gente é, antes de tudo, uma fábrica de projeto. Então, a gente não depende do fluxo financeiro da capital, mas a gente, a maior parte dos nossos, assim, maior parte mesmo, assim, é edital público, né? Assim, federal, nível federal, estadual, principalmente. A gente vem tentando os editais internacionais também, é tudo muito concorrido. Mas eu acho que o que a gente aprendeu a fazer é escrever e tentar muito, assim. Então, para a gente conseguir essa sobrevivência, assim... Tem muitos nãos no meio do caminho. Muitos. Eu sou uma pessoa super metódica, assim, gosto de planilha. Eu tenho desde 2013 anotado ano por ano todos os projetos que a gente mandou para editais e quais foram aprovados e quais não, assim. Então tem uma variação, isso foi crescendo, sei lá, se em 2013 a gente mandou 10, hoje em dia a gente manda, sei lá, 30 projetos por ano. Para aprovar 1, 2, 3, assim. Então tem essa habilidade, né, assim, e esse fôlego, porque aí você não pode nunca estar fazendo uma coisa só, né? Sim. Não é que eu tô fazendo meu filme agora e é isso, eu tô com um filme em montagem, tem uma série que acabou de ficar pronta, tem mais outro que a gente ganhou um edital, vai começar no segundo semestre, e aí eu já tenho que estar escrevendo algum outro para mandar para o próximo edital que abrir, para no ano que vem. Então, assim, você tem que estar o tempo todo de olho nesse fluxo. E acho que, assim, o fato da gente ser em 3 na Cisco, né, 3 sócios, somos os 3 quem escreve, concebe, dirige os projetos, também isso ajuda bastante, porque aí a gente também consegue se intercalar, consegue manter a sanidade e tal, manter a sanidade. Então acho que tem uma coisa de eu observo que não é assim, estar sozinho é um caminho muito difícil, assim. Acho que pra gente estar em grupo faz parte também de conseguir sobreviver dessa forma e tal. E claro que a gente fica também bem vulnerável às oscilações políticas, né? Você não fica dependendo, você não está de um lado, mas está de outro, porque se rolam, né, acontecem mudanças nos editais, nos órgãos de fomento, a gente sente diretamente, né? Assim, então, mas assim, nos últimos anos a gente conseguiu ter uma estabilidade, assim, né? De ter sempre algum projeto acontecendo, e aí a gente acabou de uns anos para cá, principalmente o Júlio criou essa ideia da Cisco Post, né? Então que ofertar esse serviço de finalização, porque a gente criou essa estrutura para fazer os nossos projetos, porque são serviços muito caros, né? Se você vai nas grandes finalizadoras da capital, é muito difícil de arcar com os custos, com os orçamentos que a gente tem, que a gente lida. E aí, uma vez que a estrutura estava montada, a gente quis abrir um pouco, assim, a gente não tem a gente segura um pouco, então a gente divulga, mas não divulga muito e vai indo assim para conseguir abraçar os projetos que chegam. A gente tem tentado mirar mais nesse público mesmo das produtoras do interior, como também uma estratégia de estar junto, né, de fortalecer, é sempre muito legal. Eu acho que a Cisco Post permite também que a gente conheça muita gente, porque a gente fica ali dentro fazendo os nossos próprios projetos, e quando vem outros realizadores para fazer a pós-produção na Cisco, a gente conhece os projetos, conhece os filmes, conhece as pessoas, então também, além de, enfim, movimentar financeiramente e tal, a gente consegue também estabelecer mais relações, assim, que tem sido bem legal também. Tem prospecção de crescer na Cisco? Entendendo tudo isso que você já falou, uma vontade mais do que planejamento? Não?
mais do que intenção? Não, a gente não tem muita vontade de crescer no sentido assim, de que nós, sócios, vamos dizer, a gente gosta muito de pôr a mão na massa, de fazer os nossos filmes, de estar na rua, de viajar. Eu sou fotógrafa, eu quero estar com a câmera. Então, assim, a gente não tem vontade de crescer no sentido de que um dia a gente vire administrador de uma empresa. A gente não tem uma produtora porque a gente queria ter uma empresa, né? Assim, é quase que uma coisa que a gente tem que lidar. Nenhum de nós tem o sonho de ser empresário, né? Na verdade, assim, a gente quer fazer os filmes, a gente gosta de fazer de maneira muito artesanal. Então a gente está sempre nesse, assim, tentando dosar isso, porque a gente não gostaria de crescer nesse sentido, de virar uma produtora enorme e que a gente fosse obrigado a ser gerentes, né, desses projetos e não estar mais fazendo o que a gente gosta de fazer, que é fazer os filmes ali, muito com a mão na massa mesmo, assim. Então tem uma coisa assim de... Não é um objetivo crescer, acho que, assim, acho que tem um objetivo de ser sustentável, de ser estável, de fazer projetos legais. Tem épocas que a gente tem mais projetos em paralelo, épocas menos, então também tem varia um pouco esse tamanho, né, do que está acontecendo. Mas a gente não tem esse sonho de vamos crescer e virar uma coisa enorme e tal. Não, a gente quer fazer os filmes, a gente quer fazer as séries, botar a mão nos projetos. Isso também é a identidade da empresa, né? Muito, acho que sim. Perfeito. Estivemos aqui com a Coraci, olha, os visitantes chegando. Muito bem, muito obrigado pelo seu tempo, parabéns pelo laboratório. Obrigada. Até mais, gente.